No próximo dia 29 de junho, na festa de São Pedro e São Paulo Apóstolo, o nosso arcebispo metropolitano estará no Vaticano para a bênção dos pálios episcopais, que posteriormente serão impostos a cada arcebispo em suas respectivas arquidioceses. Quem nos ajuda a entender sobre essa vestimenta litúrgica é o nosso arcebispo emérito, Dom Jacinto Brito. O programa Em Tuas Mãos hoje vem até o bairro Horto Florestal, na Casa Betânia, residência de nosso arcebispo emérito, Dom Jacinto Brito, para conversar um pouco com ele a respeito do pálio, uma vestimenta litúrgica da nossa igreja cheia de representatividade. É uma alegria estar com o senhor, Dom Jacinto. Obrigado, Tarcísio, por estarmos juntos aqui, e faz bem conversarmos sobre esses assuntos, porque daqui a uns dias teremos novidades na nossa arquidiocese. Muito bem, Dom Jacinto. Então, gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é o pálio episcopal. Bom, primeiramente, acho que a palavra pálio já deve ser explicada. A palavra pálio quer dizer aquilo que cobre, vem da palavra latina, da língua latina, e a palavra pálio do latim. Então, aquilo que cobre, o que era que cobria? Na antiguidade cristã, os bispos e depois, sobretudo, o Papa, o bispo de Roma, usava uma pele de ovelha sobre os ombros, nas costas, como sinal de que ele era o pastor das ovelhas do rebanho de Cristo. Esse costume foi se perpetuando, se restringiu ao bispo de Roma, no caso ao Papa, e foi mudando também de forma, porque aquela forma mais primitiva foi cedendo a um tipo de manto, pela praticidade, terminou ficando como é hoje em dia. É uma espécie de colar, de uma largura de 10 centímetros a 12, mais ou menos, com uma parte caída para frente, uma ponta e outra para trás, e com 6 cruzes. De modo que aí nós temos uma vestimenta reduzida em tamanho, mas com o mesmo significado. O pálio cobrindo pele de ovelha, melhor dizer, agora lã de ovelha, antes era pele com a lã, agora somente a lã, cobrindo os ombros do pastor, para dizer que ele precisa carregar nos ombros as ovelhas de Cristo. Muito bem, Dom Jacinto. É interessante notar que é uma coisa que vem da tradição da igreja. É algo que a tradição da igreja construiu. Existe um ponto em específico que o pálio passou a ser essa representação da autoridade episcopal? Mais ou menos no século VII, por aí, ele já começou a ser imposto pelo bispo de Roma ou pelo patriarca daquela região, como Antioquia, Jerusalém, Alexandria, etc., Roma, passou a ser imposto pelo Papa ou pelo patriarca aos bispos que eram de uma representatividade, vamos dizer, maior. Não era só bispo diocesano. Ele era um bispo que tinha uma influência no âmbito bem mais amplo. No caso que hoje nós chamamos os arcebispos ou os patriarcas, uma memória dos patriarcados antigos da igreja, que eram fundamentalmente Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Constantinopla em seguida. Pois bem, então hoje, e já de uns 6, 7 séculos, o pálio é imposto pelo Papa aos arcebispos e patriarcas. Não é a cada bispo, mas só a arcebispos, quer dizer, aqueles bispos que ocupam uma sede metropolitana, que tem outras dioceses ao seu redor, que tem outras dioceses que são sufragâneas. Então, aquilo é a missão daquele bispo, como metropolita. Ele tem uma função de coordenação, não de administração,
mas de uma coordenação fraterna, de um agregar, de um poder de convocar e reunir, então, a província eclesiástica. No meu caso, eu fui nomeado para Teresina no dia 22 de fevereiro de 2012. Iniciei meu ministério pastoral aqui no dia 6 de maio do mesmo ano. E no dia 29 de junho de 2012, eu estava em Roma e recebi das mãos do Papa Bento XVI o pálio, porque estava sendo arcebispo da Arquidiocese de Teresina. São 8 dioceses que compõem a província eclesiástica do Piauí. Então, Teresina é a sede. Então, o bispo que ocupa a sede desta província eclesiástica, ele é o metropolita, ele é o arcebispo, e o Papa o distingue com esse sinal para dizer a estreita comunhão no mesmo pastoreio da Igreja de Cristo entre o sucessor de Pedro e aqueles que exercem uma função de maior influência na unidade e na vida diária da Igreja cristã, católica em todo o mundo. É o que nosso arcebispo atual, Dom Juarez, vai então receber. Só que o Papa Bento, depois que eu recebi o pálio, uns 2 anos depois, ele fez um decreto muito interessante, que o Papa agora benze, no dia de São Pedro, os pálios, mas eles são entregues na própria arquidiocese, pelo núncio apostólico, por um delegado do Papa. Então é o que nós esperamos, já está previsto para o dia 15 de setembro, dia da festa da padroeira da Catedral e da Arquidiocese, está prevista então a entrega do pálio pelo núncio apostólico a Dom Juarez, nosso arcebispo. Mas ele vai agora, dia 29 de junho, ele vai a Roma para presenciar, estar na celebração, concelebrar na bênção do pálio. Dom Jacinto, e completando então a nossa compreensão acerca dos simbolismos que circundam o pálio, essa vestimenta da nossa igreja, eu gostaria que o senhor explicasse quando o arcebispo usa e como ele usa o pálio. Bom, uma vez recebido o pálio, imposto o pálio nos ombros do arcebispo, ele pode usar em cada circunstância celebrativa. Mas a praxis da igreja é que ele usa nos momentos solenes, nas ocasiões mais significativas da vida da arquidiocese ou da vida da sua província eclesiástica. Então, o arcebispo de Teresina, como era o meu caso, e agora é o caso de Dom Juarez, pode usar o pálio em toda a província eclesiástica do Piauí. No caso, onde o arcebispo de Teresina for dentro do Piauí, qualquer uma das 8 dioceses, ele pode usar o pálio porque ele é um metropolita para toda esta área. Mas não pode usar, por exemplo, em outra arquidiocese. O pálio se refere àquela arquidiocese, no caso Teresina. Então, eu usava, como a maioria dos meus irmãos bispos usam, nos dias festivos, solenes, uma ordenação, uma celebração de cunho arquidiocesano, nacional, ou de umas grandes solenidades da igreja, aí usava. Mas não é proibido usar em outro momento. E vale a pena dizer uma pequena nota histórica e até diria cultural sobre o pálio. Hoje em dia, a lã que é confeccionado o pálio, ela é retirada de ovelhas e essas ovelhas são criadas em um mosteiro de irmãs, de freiras, em Roma. No dia 21 de janeiro, que é o dia de Santa Inês, cujo nome Agnes vem da palavra agnus, que quer dizer cordeiro,
Naquele dia, os pálios já foram confeccionados, né, por essas irmãs. Esses pálios são colocados sobre o túmulo de São Pedro. Então, ficam sobre o túmulo de São Pedro. E o Papa, então, os benze no dia de São Pedro para entregar aos metropolitas. Quer dizer, essa lã é tirada de ovelhas que são criadas num convento de irmãs, elas tosquiam as ovelhas, tecem essa peça, é autenticamente lã de ovelha, e para simbolizar mesmo que o pastor carrega sobre os ombros as ovelhas de Cristo. Nós agradecemos então a Dom Jacinto pela disposição de nos acolher e nos explicar um pouco mais a respeito do palio. Que o Senhor abençoe sempre mais a sua vida, Dom Jacinto. Muito obrigado, amém. E vamos então nos preparar para estar na nossa catedral no dia 15 de setembro, presenciando com muita alegria e ação de graças nosso novo arcebispo, Dom Juarez, receber das mãos do núncio apostólico, representante do Santo Padre no Brasil, receber o palio, que tem um simbolismo para toda a nossa província eclesiástica.